A morte do Caniço, baixista dos Raimundos, pegou todo mundo de surpresa e ficou todo mundo consternado, cara. E nesse vídeo eu quero exatamente explicar para você, meu amigo e minha amiga, por que os Raimundos foram tão importantes para a história do rock nacional. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você. Você tá afim de ir ao Summer Breeze Brasil, esse grande festival que vai aportar pela primeira vez aqui no Brasil com toda aquela infraestrutura maravilhosa dos grandes festivais europeus e com uma escalação de bandas e artistas simplesmente impressionante? Você quer assistir a esse festival com um ingresso com 20% de desconto? É muito simples. Basta que você clique aqui na descrição do vídeo, né, no link que está aqui na descrição do vídeo, ou no link que está na bio, caso você esteja assistindo pelo Instagram, e você vai escolher o dia que você quer ir, e aí você vai preencher o cupom de desconto Regis Tadeu Indica, tudo junto, tudo em minúsculas, e aí você vai ter então 20% de desconto. Esse desconto vale apenas para os ingressos do tipo Summer Social Card, tá? Só vale para esse tipo de ingresso. E outra coisa, meu amigo e minha amiga, você precisa correr para ter esse ingresso. Por quê, cara? Porque essa promoção só vai até o dia 20 de março. Tá bom? Então, não perca essa oportunidade. Summer Breeze Brasil, dias 29 e 30 de abril, no Memorial da América Latina. Garanta já seu ingresso em ticket360.com.br. Blind Guardian, Avantasia, Sepultura, The Winer Dogs, Stratovarius, Accept, Bury Tomorrow, Here, Crisium, Project 46. Homenagem ao maestro André Matos. Palestra com Bruce Dickinson. Saiba mais em summerbreezebrasil.com. Summer Breeze. Já sabe, né? Clica no link ou na bio, preenche o cupom, escolhe o dia, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e você então já estará dentro do maior festival de rock europeu agora aqui no Brasil, tá legal? Não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, todo mundo ficou muito triste, muito surpreso com a morte repentina do Caniço, baixista dos Raimundos, uma figura absolutamente adorada dentro do meio musical. E esse vídeo aqui eu quero de uma certa forma fazer uma homenagem a ele, falando para você por que os Raimundos são tão importantes para a história do rock nacional em todos os tempos. Quando eles surgiram ali em 1994, cara, com aquela mistura completamente inusitada de punk rock hardcore com forró, inclusive o próprio nome Raimundos fazia alusão aos Ramones, né? Era uma brincadeira, era uma homenagem. E a banda, logo de cara, ela conseguiu com esse disco aqui, ó, o auto-intitulado LP dos Raimundos, cara, a banda conseguiu um sucesso surpreendente, cara. Ela começou a atingir um estrelato de uma maneira fulminante, logo com esse disco, tá? E, evidentemente, que isso só aumentou com os lançamentos dos álbuns seguintes, que eu vou falar um pouco deles daqui a pouquinho. Eu, sinceramente, me atrevo a dizer que, de uma certa forma, cara, os Raimundos, eles propiciaram uma revolução no cenário do rock nacional. E algo, inclusive, que fica muito evidente quando você analisa a trajetória da banda hoje pela perspectiva do que é o rock nacional nos dias de hoje, ou a música brasileira nos dias de hoje. O sucesso de vendas desse álbum de estreia aqui foi tamanho que os caras, eles receberam o disco de ouro na época, o que equivalia a você vender 100 mil cópias, assim, poucos meses depois do lançamento
desse disco aqui, que foi feito por aquele selo Banguela, que tinham alguns dos integrantes dos Titãs envolvidos nele. Era, inclusive, um selo independente. E aí, o que aconteceu depois, cara? Quando eles conseguiram esse sucesso, cara, a Warner, que espertamente arregalou os olhos em cima desse sucesso da banda e tratou de contratar o grupo para o seu cast, inclusive para gravar um disco em condições melhores, ter um tipo de distribuição ainda maior. Então o que acontece? E aí a banda soltou esse segundo disco aqui, que é igualmente incrível, que é o Lavô Tá Novo, em 1995. E esse disco vendeu ainda mais e ainda mais rápido, porque eles receberam disco de platina, que na época era, se eu não me engano, 250 mil cópias, assim, pouquíssimo tempo depois do lançamento desse segundo álbum. E aí, esse disco deu continuidade a uma sucessão de hits, que já tinha começado nesse álbum e continuou aqui, cara. E assim, um monte de canções, e assim, canções bem pesadas, inclusive algumas das canções mais pesadas do rock nacional, como por exemplo Eu Quero Ver o Oco, desse disco, que é uma coisa impressionante. E aí a banda passou a participar de um monte de festivais importantes, inclusive tocando junto com Sepultura, Iron Maiden e claro, os Ramones, evidentemente. E começou a fazer extensas turnês pelo Brasil. E todos os shows dos Raimundos, cara, eram concorridíssimos, onde quer que eles tocassem, cara. Claro que a formação clássica da banda, né? Que era o Rodolfo nos vocais, o Digão na guitarra, o Caniço no baixo e o Fred na bateria, eles eram uma máquina muito bem azeitada, cara. E não era só nos discos, não, cara. Os shows eram impressionantes. Eu estive em alguns deles e era impressionante ver os caras ao vivo, né? E é engraçado que o vocabulário das letras era muito bem sacado. Tinha umas tiradas ótimas, tinha umas histórias absurdas e muito engraçadas, repletas de palavras chulas, vamos dizer assim, certo? Só que faziam muito sentido dentro daquelas histórias que a banda contava junto com as músicas, que é muito diferente do que acontece hoje, você tá entendendo? Onde tudo, as letras são totalmente pornográficas, tudo feito gratuitamente, né? E você sabe muito bem que isso é o que impera hoje na música popularesca brasileira. E nas entrevistas, eu lembro muito bem, cara, inclusive eu entrevistei os Raimundos em algumas ocasiões, eles demonstravam que eles não eram uns caras toscões, você tá entendendo? Eles tinham... eles sabiam muito bem do que eles estavam fazendo, o que eles estavam dizendo, você tá entendendo? Não eram os caras sem intelecto. E óbvio que eles também sabiam muito bem como construir uma imagem que de uma certa forma fosse condizente com tudo que eles tocavam, você tá entendendo? E principalmente uma imagem que fosse condizente com o tipo de público que eles tinham, cara. Então eles estabeleceram uma proximidade muito grande com o público adolescente principalmente. E óbvio que na época, eu já sendo adulto, cara, dava para perceber nitidamente ali que tudo era muito bem colocado, muito bem estruturado, para criar realmente essa conexão da banda com o público que consumia a música dos caras. Pra você ter uma ideia, cara, na época, o sucesso desses dois discos aqui foi tamanho que, para suprir, vamos dizer assim, a ansiedade do público, a demanda do público, eles acabaram lançando um disco chamado Cesta Básica, em 1996, que era, na verdade, um grande de um catado. Tinham 3 músicas inéditas, tinha um remix totalmente desnecessário, tinham 2 covers tinha uma cover dos Ramones e uma dos Sex Pistols, se não me falha a memória. Aliás, eu vou falar a respeito desses discos dos Raimundos, cara, muito em breve lá no meu clube de membros VIP, tá? Que eu vou fazer um vídeo lá. E você sabe que o clube de membros VIP é um local onde tem uma série de material inédito e exclusivo, que inclusive você pode ser sócio clicando aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro. Tá? Você vai escolher teu plano e você vai gostar. Eu vou fazer um vídeo
só para comentar, fazer uma discografia comentada dos Raimundos lá, cara. Mas aí, então, o que acontece? Eles lançaram esse catadão. Inclusive, nesse disco, cara, tem algumas gravações de uma apresentação lendária que eles fizeram no Festival Hollywood Rock em 1996, se eu não me engano. E eu estava nesse show e foi realmente um show inacreditável. Você vê o estádio inteiro pulando, principalmente em Eu Quero Ver o Oco, é uma experiência que não dá para esquecer. Foi impressionante. Ah, e esse disco, pra você ter uma ideia, vinha com uma história em quadrinhos junto, cara, sabe? É bem coisa de adolescente para um público adolescente. Na época, claro. Depois eles soltaram um terceiro álbum, também muito divertido, que é esse aqui, ó, Lapadas do Povo, de 1998. Mas alguma coisa tava começando a ficar meio esquisita no disco seguinte, no Sono Forever, de 1999. Que é um álbum claramente mais comercial, não tenha sombra de dúvida, que inclusive vendeu muito e rendeu muitos hits, tipo Mulher de Fases, Milambe, A Mais Pedida, né? E teve até música em novelinha bobinha da Globo, cara, uma canção chamada Aquela. Inclusive na época, cara, eu até escrevi uma crítica a respeito desse disco, uma crítica negativa, exatamente falando disso, cara, que tinha alguma coisa estranha. Pouco tempo depois, cara, a gente tinha um grupo de amigos jornalistas, cara, e eles me contavam em off, né, e é uns caras que não queriam publicar nada sem ter provas, que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo dentro da banda, cara, você tá entendendo? Eles já me alertavam que a coisa não tava legal. E aí a empresa Raimundos, né, ela sofreu um duro golpe em 2001, com a saída do Rodolfo. Inclusive os outros integrantes da banda falam que foi uma saída muito abrupta, muito de repente, cara. E o cara saiu. Então, de repente, cara, o Rodolfo e os outros integrantes da banda, eles não só não se falavam mais, eles começaram a trocar farpas publicamente, né? Foi um negócio lamentável. E foi assim que o Digão, o guitarrista, resolveu assumir o posto também de vocalista, juntamente com a sua guitarra, repleta de timbres muito pesados. E como a banda ainda devia um disco para o Warner, só teve um jeito: soltar mais um catado. Tiraram as tralhas do armário ali que eles não iam lançar e soltaram um álbum chamado Éramos Quatro, em 2001. Na verdade, talvez se eles tivessem tirado umas férias uns dos outros, talvez a coisa não tivesse descambado pro que aconteceu. Mas a coisa ficou potencializada por causa da conversão do Rodolfo, né? E isso afastou completamente qualquer tipo de ambiente legal para que eles tirassem férias e voltassem. Aliás, assim, a conversão do Rodolfo tirou o cara daquele ambiente insano de turnês, drogas, gravações e compromissos profissionais o tempo todo, cara. Num time bem azeitado, até daria certo tirar essas férias, cada um tirar férias um dos outros. Mas quando uma banda já estava fraturada, já estava completamente tomada pelas brigas internas, isso não tinha como dar certo. E aí, infelizmente, os Raimundos nunca mais tiveram a devida relevância de antes. Mesmo quando eles lançaram um disco, pra mim, injustiçadíssimo, cara, que é o Cavu Cavala, de 2002, cara. Que é um disco muito bom, mas ninguém deu a menor bola pra esse álbum, infelizmente. Enquanto tudo isso aconteceu, cara, o Caniço, cara, ele ficou ali firme, como se fosse uma rocha, você tá entendendo? Dentro do quarteto. Inclusive, muitas vezes, servindo de mediador entre as brigas internas ali do Rodolfo, com o Digão e com todo mundo, você tá entendendo? Só que depois do lançamento do Cavu Cavala, o Caniço não aguentou e ele caiu fora, cara. E aí ele passou um tempo substituindo o baixista do Detonautas, o Cello, que tinha meio que machucado a mão. E ele depois, cara, acabou sendo convidado pelo próprio Rodolfo para entrar na banda que o Rodolfo tinha montado quando ele saiu dos Raimundos, que é o Rodox.
que lançou esse disco aqui. Também um disco muito legal, também muito injustiçado, que ninguém deu a menor bola, cara. Só que o Rodox durou muito pouco, cara. Durou acho que 1 ano e pouquinho, porque o Rodolfo realmente não conseguiu conciliar a manutenção do público que ele tinha antes com o público religioso que ele passou a ter, cara. Então ele acabou desencanando e o Rodox teve vida muito curta. E aí o Caniço perambulou por uns projetos aí que não deram em nada, até que ele voltou para os Raimundos em 2007, cara. E ele permaneceu até o último dia da vida dele lá, cara. Não sem antes passar por vários perrengues, por conta das confusões que o Digão se meteu, por causa do pensamento político dele, que inclusive prejudicaram muito a banda, segundo o próprio Caniço, na hora de ser escalada para eventos e grandes festivais, cara. O Caniço foi embora com esse pensamento de que a banda foi muito prejudicada. E agora, infelizmente, com a morte do Caniço, não há mais qualquer chance, né? Todo aquele fiapo de esperança que os fãs tinham de que um dia o quarteto original pudesse se reunir, isso infelizmente não vai mais acontecer. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse vídeo aqui eu quis mostrar para você por que os Raimundos foram tão importantes para o rock brasileiro e por que o Caniço foi um elemento fundamental na trajetória do grupo, para que eles se mantivessem unidos, mesmo diante de tanta confusão. Quero mais uma vez aqui mandar os meus sinceros pêsames à família e os amigos do Caniço, tá? Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito do som dos Raimundos, do Caniço, do que eles representam e representaram para o rock nacional, tá bom? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, se tornar sócio do nosso clube, e eu volto muito em breve com outro vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos, e até a próxima.